coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus, morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus, morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus, morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Mais um domingo que o Senhor Jesus nos dá. Graça e paz, meu irmão, minha irmã, seja muito bem-vindo. Que nós possamos ter realmente um ótimo dia, um dia abençoado na presença do Senhor Jesus, um dia de alegrias, um dia de vitória em Cristo. Nós vamos iniciar esse nosso momento dando as boas-vindas a você que está conosco. Você que está conosco, está participando da Escola Bíblica Dominical da Igreja Presbiteriana de Laranjal Paulista. E é um prazer e uma alegria contar com a sua presença nesta manhã de domingo conosco. Nós vamos iniciar esse nosso momento buscando a orientação de Deus. Vamos iniciar esse nosso momento com uma oração. Então eu vou convidar você que está aí conosco, você que está acompanhando, a também curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos e nós vamos orar nesse momento. Orar rogando ao Senhor a sua bênção, rogando ao Senhor o seu cuidado, a sua direção para este momento. Oremos. Bondoso e amoroso Senhor, em tua presença, ó Pai, nós nos colocamos na manhã desse dia. Em tua presença, nós nos quebrantamos, nos curvamos. Nós, ó Pai, nos colocamos diante do Senhor.
Conhecemos nossos defeitos, imperfeições, nossos pecados. Mas, ó Pai, nesta manhã nós queremos também, ó Pai, em Ti encontrar o consolo, a paz, o refúgio, a consolação para as nossas vidas. Pedimos, ó Pai, de uma forma muito especial, que o Senhor, através do Teu Espírito Santo, nos visite nesta manhã. Traz paz ao nosso coração, traz consolo, traz a direção vinda do alto. E assim, ó Pai, que possamos caminhar dia a dia, não como nós queremos, mas caminhar segundo os Teus propósitos, de acordo com os Teus ensinos. Abençoa-me, ó Pai, na direção desse momento, como também a cada irmão e irmã que está acompanhando essa mensagem. Que cada um de nós possamos ser, ó Pai, fortalecidos, vivificados pela Tua palavra. Graças te damos por tudo. E em nome de Jesus é que nós oramos e nós te agradecemos. Amém. Amém e amém. Nós vamos louvar a Deus nesse instante. E eu escolhi para nós cantarmos nesta manhã o hino do nosso inário intitulado A Fé Contemplada. Inário Novo Cântico, o hino de número 92. E no que nos encoraja, nos dá esperança e consolo, sabendo que a nossa oração, ela não é desprezada, mas ela é ouvida pelo Senhor. Vamos juntos louvar ao Senhor cantando esse hino. Deus promete grandes coisas conceder a qualquer que peça, crendo que há de obter, esperando sem na fé enfraquecer. O Senhor a fé contemplará. Tua fé, Jesus, contemplará. Senhor, que Jesus promete dar, Ele vê o coração e responde a petição. Tua fé, Jesus, contemplará. Quantas maravilhas Deus realizou por alguém que firme nele confiou e que da promessa em nada duvidou. O Senhor a fé contemplará. Tua fé, Jesus, contemplará. Senhor, que Jesus promete dar, Ele vê o coração e responde a petição. Tua fé, Jesus, contemplará. Sim, criamos no que Deus nos prometeu, pois jamais desonrará o nome seu. Ele cumprirá promessas que nos deu. O Senhor a fé contemplará. Tua fé, Jesus, contemplará. Senhor, que Jesus promete dar, Ele vê o coração e responde a petição. Tua fé, Jesus, contemplará. Esta é a nossa certeza, nisto cremos, nisto confiamos. O Senhor a fé contemplará. Como é bom podermos lembrar disso.
Como é bom na manhã deste domingo, iniciando um novo mês, sermos lembrados desta verdade genuína, esta verdade imutável. Vamos passar neste momento ao estudo da palavra do Senhor e nos nossos domingos pela manhã nós temos meditado sobre a vida segundo o Evangelho. Esse tem sido o nosso tema trimestral. Estamos já há 9 domingos, esse é o 10º domingo, meditando sobre esse tema, a vida segundo o Evangelho. Temos falado um pouquinho sobre o desafio de ser a Igreja de Cristo em uma sociedade que rejeita os absolutos e tenta relativizar a verdade. Uma sociedade que tenta negar a essência da vida, ao negar, por exemplo, que somos verdadeiramente pecadores, mas pecadores alcançados pela graça de Cristo. Que tenta negar, por exemplo, que Jesus morreu por nós. Que tenta negar, por exemplo, a certeza que podemos ter que em Cristo todos os nossos pecados foram perdoados. São muitas e muitas verdades que esta sociedade ímpia e dominada pelo pecado tenta negar, mas que Deus em sua palavra nos afirma e temos podido compartilhar dela e aprender sobre ela. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a igreja. E como título do nosso estudo desta manhã, nós vamos falar da igreja como uma comunidade transnacional. Nós vamos falar da igreja como uma realidade maior do que um mero grupo social, do que um mero ajuntamento de pessoas, do que simplesmente a aproximação entre pessoas que têm interesses em comum. Mas vamos falar da igreja como o grupo que Deus mesmo preparou para que neste caminho pudéssemos andar. O nosso texto base, vamos começar fazendo a leitura dele, e eu vou convidá-lo a abrir a sua Bíblia, está em Atos capítulo 2. Abra a sua Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 37 a 47. São 10 versículos, um texto mais longo, e nós vamos lê-lo nesta manhã. Atos 2, 37 a 47. Se você acompanhou com a sua Bíblia, você abriu a sua Bíblia, acompanhe na sua Bíblia. Aqueles que não estão com a Bíblia ou não podem abrir nesse instante, eu vou fazer a leitura e você pode acompanhar aqui no visor. Atos capítulo 2, verso 37 a 47 diz assim: Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, irmãos? E respondeu-lhes Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os dizendo: Salvai-vos desta geração perversa. Então, os que lhe aceitavam a palavra foram batizados. Havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. E diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração,
louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai, a tua palavra foi lida. Clamamos, ó Pai, a ti por meio da instrumentalidade do teu Espírito Santo, na autoridade, ó Pai, da tua palavra, que nos dê a graça de compreendê-la. E assim, ó Pai, possamos explicá-la e aplicá-la à nossa vida, ó Pai. Que reconheçamos nessa manhã o grande desafio que é sermos igreja. Um desafio que vai além dos nossos desejos pessoais, mas aponta, ó Pai, para aquilo que tu queres, a tua grande obra na história. Em nome de Jesus é que nós oramos, agradecidos. Amém. Uma comunidade transnacional. O texto que nós acabamos de ler, ele nos relata, ainda que brevemente, aquilo que nós chamamos de a igreja primitiva. Conta-nos alguns detalhes de como era a vida da igreja primitiva. Alguns leitores podem ler esse texto e falar: uau, como isso era maravilhoso, como isso era sensacional, vamos restaurar e vamos viver como eles viviam. Certamente há algumas circunstâncias históricas que envolvem esse texto, algumas características peculiares que são muito diferentes do nosso contexto, mas o que nos chama a atenção, e é exatamente isso que eu gostaria de falar nesta manhã, é a respeito daquilo que o Evangelho fez com aquela geração. Não como fez, mas o que fez. Como faz a cada época, em cada circunstância, Deus, na sua graça e na sua misericórdia, faz de forma diferente. O agir de Deus, ele é diferente em tempos, em circunstâncias. O mesmo Deus Todo-Poderoso que agiu na igreja primitiva, agiu na Idade Média, agiu no período da Reforma Protestante e age nos dias atuais. Mas em cada contexto, de formas e com ações diferentes. Mas é o mesmo Deus. E é o mesmo poder de Deus que transforma pessoas. Nesta manhã, para meditarmos na palavra de Deus, eu gostaria que começássemos falando sobre o poder do Evangelho. O que o Evangelho fez com aquelas pessoas? Não como, mas o que? Nós sabemos que o Evangelho é o poder de Deus. A palavra de Deus nos diz isso. O Evangelho é o poder de Deus. Mas poder para quê? Normalmente nós falamos que é o poder de Deus para a salvação. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação, dínamo de Deus, que quebra, a palavra poder lá é dínamo, que quebra o que implode a descrença que habita em nosso coração e no seu lugar põe a fé verdadeira. Nós sabemos que o Evangelho é poder de Deus, mas poder para quê? Essa é a pergunta. Além de nos salvar, por meio do Evangelho nós somos inseridos em uma nova família. Uma família na qual Deus é o nosso Pai. Uma família na qual também temos muitos irmãos e irmãs, e estes irmãos e irmãs vêm de todas as tribos, povos e raças, como diz aquele cântico que tantas vezes cantamos. E juntos nós seremos a grande comunidade transnacional. O Evangelho é o poder de Deus que nos salva e que agora nos transforma em um povo, o único povo de Deus. Na igreja de Cristo, somos todos irmãos, há apenas um Pai e todos somos irmãos dentro dessa comunidade. O poder do Evangelho é o poder de nos salvar e nos transformar em igreja. O poder do Evangelho é o poder de nos transformar para sermos uma comunidade, mas uma comunidade diferente. Uma comunidade que quebra qualquer lógica das comunidades organizadas em nossa sociedade. Por quê?
Porque as comunidades organizadas em nossa sociedade, as pessoas que delas participam, elas têm escolhas em comum, cultura em comum, poder econômico em comum, aspectos políticos, ideológicos, familiares. Existem laços em comum que é diferente da igreja. A igreja, como bem ilustra esta imagem, eu vou voltar nela aqui, é uma comunidade que une os diferentes. Diferentes, mas unidos. É esse o primeiro tópico que eu gostaria de falar. Desta forma, então, a igreja é uma comunidade única. É interessante que quando Deus falou com Abraão, lá em Gênesis capítulo 12, ele disse, né, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que te mostrarei. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. A ideia é que em Abraão, ou no chamado de Abraão, e no descendente de Abraão, e quem que é o descendente de Abraão? O descendente de Abraão não é Isaac. O descendente de Abraão não é Ismael. O descendente de Abraão é Cristo. Então, no descendente de Abraão, todas as famílias da terra serão benditas. Em Cristo, as famílias serão benditas porque elas serão transformadas numa única família, a igreja. Portanto, a igreja é uma comunidade única, onde somos diferentes, mas estamos unidos. Aqui eu coloquei dois aspectos para ilustrar. A igreja é diferente de um clube de amigos. Num clube de amigos, os escolhidos se escolhem mutuamente. Na igreja, não. Todos os seus amigos, em maior ou menor grau, eles são parecidos com você. Porque você os escolheu e eles te escolheram. E essa escolha é baseada em pertencimentos. Essa escolha é baseada em aproximações culturais, financeiras, econômicas. Essa escolha é baseada em características pessoais, familiares. A igreja não é um clube de amigos. Eu não escolhi todos os que estão lá. Você não escolheu todos os que estão lá. Um clube de amigos nós escolhemos e somos escolhidos. A igreja nós não escolhemos. A igreja também não é uma associação de classe, porque não somos nós que a escolhemos, mas nós fomos escolhidos. Uma associação de classe, um partido político, um grupo de bairro, nós escolhemos o que vamos participar. Nós escolhemos porque aquilo nos interessa, porque aquilo achamos que é bom, porque aquilo nos chama a atenção, porque compartilhamos aqueles valores. Mas a igreja nós não escolhemos, nós fomos escolhidos. Talvez você fale assim, mas pastor, eu escolhi a igreja X, a igreja Y, você escolheu a denominação. Ser igreja de Cristo nós não escolhemos, nós fomos escolhidos. A igreja é de Cristo e Ele a construiu e nos escolheu com todas as nossas diferenças para sermos o seu povo, para sermos esta comunidade transnacional. É interessante enfatizarmos isso, que a igreja ela não é feita de iguais, mas ela é feita de diferentes. Pessoas de diferentes idades, de diferentes gostos musicais, pessoas de diferentes classificações socioeconômicas, de diferentes linhas e ideologias políticas, pessoas de diferentes ambições, pessoas de diferentes níveis culturais, acadêmicos, mas todos eles são feitos a igreja de Cristo a partir do chamado do Senhor. Não fomos nós que o escolhemos, mas Ele nos escolheu. E pelo poder do Evangelho, apesar das diferenças, nós somos unidos. Unidos como uma igreja transcultural. É interessante essa expressão transcultural, porque isso nos lembra que não existe apenas uma cultura. Não existe apenas a minha cultura, a minha visão. A igreja ela não é uma expressão da minha predileção, do meu gosto,
dos meus interesses, mas ela se torna um grande arco espiritual que aborda todas as diferentes culturas. Na Igreja de Cristo não existe uma ideologia política, não existe direita, não existe esquerda, não existe centro. Na Igreja de Cristo não existe um gosto musical, não existe o clássico, não existe o gospel, não existe o moderno, o contemporâneo. Na igreja não existe um único grupo etário, os jovens, os idosos, as crianças, os adolescentes. Na igreja não existe apenas uma classe econômica, não existe pobres, ricos, das demais divisões sociais. Na igreja não existe uma única escolaridade, não existe pessoas de nível fundamental, de nível médio, de pós-graduação. Na igreja existe um corpo. E esse corpo, apesar das diferenças culturais, são incluídos num grande arco espiritual. É maravilhoso a gente ver, por exemplo, como a igreja primitiva, ela tinha pessoas de diferentes níveis. Ela tinha, por exemplo, um homem como Lucas, um estudioso da cultura da época. E tinha, por outro lado, um homem como Pedro, um homem de poucas letras. E ambos, movidos pelo poder do Espírito Santo, deixaram a sua marca na história. Ela tinha, por exemplo, um homem como Paulo, intrépido, corajoso, valente. E tinha, por outro lado, um homem como João Marcos, aquele que temeu durante a viagem missionária e voltou para Jerusalém tomado pelos seus medos. Veja como a igreja, portanto, ela acolhe pessoas de todas as idades, raças, níveis socioeconômicos, escolaridade, e nos torna um corpo, o corpo de Cristo. Não há espaço para as nossas divisões. Por isso, na igreja não cabe as minhas predileções. A igreja é o local onde os diferentes habitam. A igreja é o local onde as diferenças que existem entre nós são minimizadas. Em Cristo, as nossas diferenças são minimizadas para que seja valorizada a centralidade espiritual que nos aproxima, a cruz de Cristo. Existe certamente dentro do povo de Deus muitos aspectos que nos diferenciam, que nos separam, mas existe algo que nos aproxima. A cruz, o evangelho, esta é a centralidade espiritual que nos aproxima. E pela cruz, uma vez atraídos, superamos as nossas diferenças para vivermos o evangelho de Cristo. A igreja, portanto, é a comunidade transcultural da cruz. As nossas diferenças de idade, de predileções musicais, de cultura, de nível socioeconômico, de visões políticas e ideológicas, tudo isso é menor do que aquilo que nos une. Por isso que eu posso te chamar de irmão e você me chama de irmão também. Porque apesar das diferenças que possam existir entre nós, ainda assim nós temos algo que nos une e por isso somos irmãos. A igreja de Cristo. Para nós concluirmos, podemos dizer isso. A igreja é de Cristo e nós somos o seu povo. Deus é o foco, não sou eu, não é você. Deus é o foco, a igreja é dele. Nós somos todos iguais diante de Deus, iguais no sentido de sermos pecadores alcançados pela sua graça e pela sua misericórdia. Não há espaço para as minhas predileções, não há espaço para os meus interesses e desejos pessoais, mas nós somos iguais diante de Deus. Somos todos pecadores alcançados pela sua graça. As diferenças que existem entre nós, elas são menores do que aquilo que nos une. Como uma comunidade transnacional, transcultural, nós somos chamados a viver como uma comunidade espiritual, uma comunidade onde a cruz de Cristo nos une.
Isso é ser igreja. Igreja é a comunidade dos diferentes, onde as nossas diferenças são menores do que aquilo que nos une. Uma comunidade transnacional. Uma comunidade que habita e acolhe o rico e o pobre, o branco e o negro, o alto e o baixo, o escolarizado e o sem formação, de ideologias de direita e de ideologias de esquerda, que acolhe aqueles que pensam como eu, mas acolhe também aqueles que pensam totalmente diferente daquilo que eu penso. E ainda assim somos irmãos, ainda assim amamos-nos uns aos outros, ainda assim caminhamos, ainda assim fomos todos comprados pelo sangue de Cristo, e nada me faz melhor do que aquele que pensa diferente das formas como eu penso. Nada me faz melhor do que aquilo que o outro é também, um servo alcançado pelo Senhor. Isso é viver segundo o Evangelho, sendo igreja. Ser igreja na comunidade dos diferentes. Diferentes, mas unidos. Diferentes, mas comprados pelo sangue de Cristo. Vamos orar uma vez mais? Curve sua cabeça e vamos conversar com o Senhor. Eterno e poderoso Deus, nós damos graças, ó Pai, a Ti por esse domingo, por esta manhã que temos, ó Pai, na Tua presença. Damos graças, ó Pai, porque a Tua palavra vem e nos visita nesta manhã. A partir do exemplo da igreja primitiva, ó Pai, nós queremos também viver essa experiência de sermos transformados pelo Teu poder. Já fomos transformados pelo poder do Evangelho, das trevas para a vida, da noite para o dia, da morte para a graça do Teu poder. Ó Pai, nós experimentamos o poder do Evangelho na salvação, mas nós queremos, ó Pai, continuar a experimentar o dia a dia sendo Teu povo, que apesar das diferenças possamos estar unidos em torno da cruz de Cristo. Que possamos, ó Pai, reconhecer no irmão, na irmã, que muitas vezes tem pensamentos, culturas, ideologias tão diferentes da minha, que eu possa ver nele um servo de Cristo, um filho de Deus comprado como eu, pelo sangue do Cordeiro. E assim, possamos juntos, ó Pai, de mãos dadas caminhar, firmados no Evangelho, firmados na esperança do reino do Senhor. Dá-nos, ó Pai, essa graça. Dá-nos, ó Pai, desse amor. Em especial, ó Pai, rogamos que nos guarde nesse dia e desde já, ó Pai, prepare o nosso coração para o culto que logo mais ofereceremos a Ti. Que seja para a honra e para a glória do Senhor. Assim nós oramos, assim nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Meu irmão, minha irmã, nós encerramos nesse instante o nosso momento de escola dominical, mas antes de encerrarmos, gostaria de lembrá-lo, hoje, às 18h30, como parte da retomada das nossas atividades presenciais, teremos o nosso culto de louvor a Deus. Você está convidado a participar. Hoje, especialmente, também teremos a ministração da Ceia do Senhor, e você é convidado a junto estarmos conosco e assim participando da mesa do Senhor. Todos os domingos, às 18h30, em nossa igreja. Mas se por algum motivo justo você não puder participar do culto presencial, você pode também participar do culto de forma remota, através da nossa fanpage, IPB.Laranjal Paulista. Todos os domingos, também às 18h30, o nosso culto online, e lá aguardaremos e ficaremos muito felizes com a sua presença. Assim, que Deus te abençoe e que o Senhor possa, dia a dia, abençoar a sua casa, a sua família. Tenha um ótimo domingo e até logo mais, se Deus assim nos permitir. Grande
vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu.